Bom dia a todos vocês. Retornando então o nosso estudo da doutrina espírita, e nós estamos estudando os 14 princípios da doutrina espírita. Nós iniciamos com o tema o que é Deus. Mas muitas pessoas perguntam por que os 14 princípios da doutrina? Porque nós temos 14 princípios na doutrina espírita. O primeiro tema é Deus. E aí, na sequência de Deus vem espírito e matéria, imortalidade dos espíritos, reencarnação, evolução dos espíritos, livre arbítrio, causa e efeito, fluidos, perispírito, mediunidade, pluralidade dos mundos habitados, a vida no plano espiritual, a influência dos espíritos na nossa vida e a influência dos espíritos na natureza. Então, são 14 princípios que nós vamos estudar. A primeira pergunta que nós fizemos foi: o que é Deus? Mas dentro desse tema, Deus, nós temos ainda mais 16 perguntas. Então, nós vamos dividir essas 16 perguntas em 5 questões diárias a cada vez que estamos juntos, para que nós possamos aproveitar ao máximo esse conhecimento, sem pressa, procurando entender e colocar esses ensinamentos dentro de nós. Porque tudo que nós vamos estudar aqui não é só para dizer eu estudei. Nós temos que sedimentar dentro de nós e fazermos disso o direcionamento para a nossa vida. Porque nós estamos estudando, nós, espíritos, aqui, nessa encarnação. Nós estamos estudando sobre nós mesmos. Então, vamos fazer desse estudo um aprimoramento espiritual. Vamos então dando continuidade às nossas perguntas. A segunda pergunta é: o que é politeísmo e o que é monoteísmo? A terceira pergunta: quais os primeiros deuses para os homens? A quarta pergunta: por que nasceram o miticismo e os rituais? Quinta pergunta: qual a razão da existência de sacerdotes? Qual a sua influência social? E a sexta pergunta: quais as características da relação homem-deuses no politeísmo? Todas essas questões estão relacionadas ao primeiro tema, o que é Deus. Vamos procurar responder, nós vamos abrir um local só para respostas, para que a gente não fique aí mandando figurinha e aí a gente se perca, tá? E vamos então dar continuidade ao vídeo que foi do tema anterior, da pergunta anterior que vocês responderam, o que é Deus? Até. Vamos à primeira pergunta do livro dos Espíritos. O que é Deus? E os Espíritos da codificação respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que vem ser inteligência suprema? É que nenhuma inteligência no universo inteiro é superior a Deus. Porque Deus é o Criador. Tudo que vem após Deus é uma transformação. Só existe um que cria,
e este é Deus. Assim sendo, não existe uma inteligência superior a ele. O Espiritismo esclarece que para que todos tenham sido criações de Deus, tudo que existe no universo, não pode ser sido feito por outro ser. Todos são criação de um único ser, Deus. O homem, durante muito tempo, acreditou que Deus seria um velhinho de barbas brancas com um cajado na mão. Há uma diferença entre a proposta do Espiritismo e o Deus das religiões. O Deus que tem a imagem semelhante ao homem é o Deus antropomórfico. É uma tradição oferecer a este Deus uma característica humana. Exemplo, o Deus do Olímpio. Eles viviam em circunstâncias de um ter inveja do outro, um querer demonstrar que era mais forte que o outro. Todas as emoções e sentimentos humanos eram transpostos aos deuses. E isto ocorria quando uma nação dizia: o meu Deus é mais poderoso do que o seu. O meu Deus se vinga do seu povo. O Deus lhe castiga, o meu Deus vai lhe castigar. Nas religiões dogmáticas, pregam: se você tiver aceito Deus e for submisso a Ele, Ele muda a sua vida para as coisas boas. E quando você se afasta dele, Ele vai lhe castigar e vai alterar as coisas boas da sua vida. Este Deus mostrado pelas religiões é que Ele interage na sua vida, Ele vai te dar um castigo, caso você não obedeça. Deus é a inteligência suprema. A inteligência do homem, ela é limitada. E Deus, ele abrange o infinito. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que vem ser causa? Se existe um Criador, esse Criador é a causa de todas as coisas. E por ser causa de todas as coisas, essas coisas estarem fundadas em leis, ele é inteligente, mas uma inteligência perfeita. Não existe uma inteligência superior ao Criador. Por isso, ele é causa primária de todas as coisas. Assim sendo, Deus é infinito, o que não tem começo nem fim. Tudo que não conhecemos é infinito. Nós ainda não temos a linguagem suficiente para definir as coisas que estão acima da nossa inteligência, por causa da pobreza da nossa linguagem. Deus não castiga nem premia ninguém. As leis de Deus, além de serem eternas, elas são imutáveis, diferente das leis humanas. Imutáveis não mudam jamais. Somente a lei do Criador não obedece ao progresso. Ela é que rege a todos e o próprio progresso. Deus é o Criador, causa primária de todas as coisas.